Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, sejam muito bem-vindos. Estarei narrando a vocês, em forma de áudio, um sermão do reverendo Charles Haddon Spurgeon, intitulado Até Quando Cocheareis Entre Dois Pensamentos. 1 Reis 18:21. Então, Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Foi um dia para ser lembrado, quando as multidões de Israel se reuniram aos pés do Carmelo e quando o profeta solitário do Senhor saiu para desafiar os 450 sacerdotes do falso Deus. Podemos olhar para cima aquela cena com o olhar da curiosidade histórica e devemos achá-la rica com interesse. Em vez de fazê-lo, no entanto, vamos olhar para ele com um olho de consideração atenta e ver se não podemos melhorar por seus ensinamentos. Temos naquela colina do Carmelo e ao longo da planície 3 espécies de pessoas. Temos primeiro o servo dedicado de Jeová, um profeta solitário. Temos por outro lado os servos decididos do maligno, os 450 profetas de Baal. Mas a vasta massa daquele dia pertencia a uma terceira classe. Eles eram aqueles que não tinham totalmente determinado se deveriam adorar a Jeová, o Deus de seus pais, ou Baal, o Deus de Jezabel. Por um lado, suas antigas tradições os levaram a temer a Jeová, e por outro lado, seu interesse na corte os levou a se curvar diante de Baal. Muitos deles, portanto, eram seguidores secretos e indiferentes de Jeová, enquanto eles eram os adoradores públicos de Baal. Todos eles, neste momento, foram hesitando entre duas opiniões. Elias não dirige seu sermão ao sacerdote de Baal. Ele terá algo a dizer a eles em breve. Ele também não tem nada a dizer aos que são servos completos de Jeová, porque não estão lá. Mas seu discurso é apenas dirigido para aqueles que estão parados entre duas opiniões. Agora temos estas 3 classes aqui esta manhã. Temos, espero, muito grande número que está ao lado de Jeová, que teme a Deus e o serve. Nós temos um número que está do lado do maligno, que não fazem profissão de fé e não observa nem mesmo os sintomas externos dela, porque eles são tanto interna quanto externamente servos do maligno. Mas a grande massa de meus ouvintes pertence à terceira classe, os indecisos. Como nuvens vazias, eles são levados para cá e para lá pelo vento. Como belezas pintadas, a eles falta o frescor da vida. Eles têm um nome para viver e estão mortos. Procrastinadores, homens de mente dupla, pessoas indecisas. A vocês eu falo isso esta manhã. Quanto tempo você hesita entre duas opiniões? Que a pergunta seja respondida pelo Espírito de Deus em seus corações. E que você seja levado a dizer: não mais, Senhor, eu paro, mas hoje eu decido por ti e serei teu servo para sempre. Passemos imediatamente ao texto. Em vez de dar as divisões no início, vou mencioná-los um por um à medida que prossigo. Primeiro, você notará que o profeta insistiu na distinção que existia entre a adoração de Baal e a adoração de Jeová. A maioria das pessoas que estavam antes dele pensavam que Jeová era Deus e que Baal era Deus também, e que por esse motivo a adoração de ambos era bastante consistente. A grande massa deles não rejeitou totalmente o Deus de seus pais, nem eles se curvaram diante de Baal totalmente. Mas, como politeístas, acreditando em muitos deuses, eles pensaram que ambos os deuses podem ser adorados. E cada um deles tem uma parte em seus corações. Não, disse o profeta quando começou, isto não serve. Estas são 2 opiniões. Você nunca pode torná-los um. Eles são 2 contraditórias coisas que não podem ser combinadas. Digo-vos que em vez de combinar os 2, o que é impossível, você está parado entre os 2, o que faz uma vasta diferença. Eu vou construir em minha casa, disse um deles, um altar para Jeová aqui e um altar para Baal ali. Eu sou de uma opinião. Eu acredito ambos serem Deus. Não, não, disse Elias, não pode ser assim. Eles são 2 e deve ser 2. Essas coisas não são uma opinião,
mas duas opiniões. Não, você não pode uni-los. Não tenho muitos aqui que dizem, eu sou mundano, mas eu sou religioso também. Posso ir ao Music Hall para adorar a Deus no domingo e fui para as corridas de Derby outro dia. Vou, por um lado, ao local onde pode servir minhas concupiscências. Devo ser encontrado em cada sala de dança de cada descrição e, no entanto, ao mesmo tempo, faço minhas orações com mais devoção. Não posso ser um bom clérigo, ou um bom dissidente e um homem do mundo também? Afinal, não posso ficar com os cães tanto quanto correr com a lebre? Não posso amar a Deus e servir ao diabo também? Dar meu coração aos dois? Nós respondemos, não, são duas opiniões. Tu não pode fazê-lo. Eles são distintos e separados. Mark Antony uniu 2 leões para sua carruagem, mas há 2 leões que nenhum homem jamais juntou ainda, o leão da tribo de Judá e o leão da cova. Estes nunca podem ir juntos. Se Deus é Deus, sirva-o e faça-o completamente. Mas se esse mundo seja Deus, sirva-o e não faça profissão de religião. Se você é um mundano e pensar nas coisas do mundo como melhores e servi-los, dedicar você mesmo para eles, não seja retido pela consciência, mas lembre-se, se o Senhor for o seu Deus, você não pode ter Baal também. Você deve ter uma coisa ou então a outra. Ninguém pode servir a 2 senhores. Se Deus for servido, ele será um mestre, e se o diabo for servido, ele não demorará muito para ser um mestre. E não podeis servir a 2 mestres. Ó, seja sábio, e não pense que os 2 podem ser misturados. Muitos diáconos respeitáveis pensam que podem ser gananciosos e moer o rosto dos pobres e ainda assim ser um santo. Ó, mentiroso para Deus e para o homem. Ele não é nenhum santo. Ele é o principal dos pecadores. Muitas excelentes mulheres que são recebidas na comunhão da igreja entre o povo de Deus e se consideram uma das eleitas, devem ser encontradas cheias de ira e amargura, escravas da maldade e do pecado, mexeriqueiras, caluniadoras, intrometidas, e transformando tudo como conforto das mentes daqueles com que elas entram em contato, e ainda assim, elas são servas de Deus e do diabo também. Não, minha senhora, os 2 nunca podem ser servidos completamente. Sirva seu mestre, quem quer que ele seja. Se você professa ser religioso, seja completamente. Se você fizer alguma profissão de ser cristão, seja um cristão. Mas se você não é cristão, não finja ser. Se você ama o mundo, ame-o. Mas tire a máscara e não seja hipócrita. O homem de mente dupla é de todos os homens o mais desprezível. O seguidor de Janus, que usa 2 faces e que pode olhar com o olho no assim chamado mundo cristão com grande deleite e dar a sua assinatura para a Sociedade da Bíblia, a Sociedade Missionária, mas que tem outro olho ali, com o qual olha para o cassino, para o buraco do carvoeiro e outros prazeres, que não me importo de mencionar, mas que alguns de vocês podem saber mais do que eu gostaria de saber. Um homem assim, eu digo, é pior do que o mais réprobo dos homens, na opinião de qualquer um que sabe julgar. Não pior em seu caráter aberto, mas pior realmente porque ele não é honesto o suficiente para continuar com o que ele professa. E como muitos deles estão em Londres, na Inglaterra, em qualquer outro lugar, eles tentam servir ambos os mestres, mas não pode ser. As 2 coisas não podem ser conciliadas. Deus e Mamon, Cristo e Belial, estes nunca podem se encontrar. Nunca pode haver um acordo entre eles. Eles nunca podem ser trazidos à unidade. E por que deveria você procurar fazer isso? 2 opiniões, disse o profeta, 2 pensamentos. Ele não permitiria nenhum de seus ouvintes professarem adorar a ambos. Não, disse ele, estas são 2 opiniões, e você está hesitando entre os 2. Em segundo lugar, o profeta chama esses indecisos para prestar contas à quantidade de tempo que eles consumiram para fazer sua escolha. Alguns deles poderiam ter respondido, ainda não tivemos oportunidade de julgar entre Deus e Baal. Ainda não tivemos tempo suficiente para nos decidirmos. Mas o profeta afasta essa objeção e diz, até quando cocheareis entre 2 opiniões? Quanto tempo?
Por 3 anos e meio, nenhuma gota de chuva caiu por ordem de Jeová. Essa prova não é suficiente? Você tem tido todo esse tempo, 3 anos e meio esperando até que eu viesse, servo de Jeová, e te dê chuva. E, no entanto, embora vocês mesmos estejam morrendo de fome, seu gado morrendo, seus campos secos e seus prados cobertos com poeira, como os próprios desertos, mas todo esse tempo de julgamento e provação e aflição não tem sido suficiente para vocês se decidirem. Quanto tempo, então, disse ele, estareis entre 2 opiniões? Eu não falo esta manhã para os completamente mundanos. Com eles eu tenho agora nada para fazer. Em outra ocasião posso abordá-los. Mas agora estou falando com vocês que estão procurando servir a Deus e a Satanás. Você que está tentando ser cristão mundano, tentando ser membro daquela extraordinária corporação chamada de mundo religioso, que é uma coisa que nunca existiu, exceto no título. Você está se esforçando, se puder, para decidir qual será. Você sabe que não pode servir a ambos e você está vindo agora para o período em que você está dizendo: qual será? Devo entrar completamente em pecado e deleitar-me com os prazeres da terra ou tornar-me um servo de Deus? Agora, eu digo a você nesta manhã, como o profeta fez: até quando parareis entre 2 opiniões? Alguns de vocês têm parado até seus cabelos ficarem grisalhos. O 60º ano de alguns de vocês estão se aproximando. 60 anos não são suficientes para compensar a sua escolha? Quanto tempo você parará entre 2 opiniões? Talvez um de vocês pode ter cambaleado para este lugar apoiado em seu cajado. E você tem estado indeciso até agora. Seu 80º ano chegou. Você tem sido um personagem religioso exteriormente, mas um mundano verdadeiramente. Você ainda está até esta data hesitando, dizendo: eu não sei de que lado ficar. Até quando, senhores, em nome da razão, em nome da mortalidade, em nome da morte, em nome da eternidade, até quando cocheareis entre 2 opiniões? Homens de meia idade, vocês diziam quando eram jovens: quando estivermos fora de nosso aprendizado, nos tornaremos religiosos. Vamos semear a nossa veia selvagem em nossa juventude, e então começaremos a ser servos diligentes do Senhor. Vejam, vocês chegaram à meia-idade e estão esperando até que aquela tranquila vila será construída. E você deve se aposentar do negócio, e então você pensa que vai servir a Deus. Senhores, vocês disseram isso quando atingiram a maioridade e quando seus negócios começaram a aumentar. Eu, portanto, exijo solenemente de você: quanto tempo você vai ficar parado entre 2 opiniões? Quanto tempo você quer? Ó jovem, você disse na tua primeira infância, quando a oração de uma mãe te seguia: eu buscarei a Deus quando chegar à idade adulta. E você passou aquele dia. Você é um homem, e mais do que isso, e ainda assim você está hesitando. Quanto tempo parado vocês estão entre 2 opiniões? Quantos de vocês foram frequentadores de igrejas e religiosos? Frequentadores há anos. Você também ficou impressionado muitas vezes, mas limpou as lágrimas de seus olhos e disse: buscarei a Deus e me voltarei para Ele com todo o propósito de coração. E agora você está exatamente onde estava. Quantos sermões que você quer? Quantos domingos mais serão desperdiçados? Quantos avisos, quantas doenças, quantas badaladas do sino para avisar que você deve morrer? Quantas sepulturas devem ser cavadas para sua família antes que você seja impressionado? Quantas pragas e pestilências devem devastar esta cidade antes de você se voltar para Deus em verdade? Quanto tempo você hesita entre 2 opiniões? Será que Deus poderia responder a você esta pergunta e não permitir que as areias da vida cair do vidro, dizendo: quando o próximo passar eu me arrependerei? E ainda assim o próximo encontra você impenitente. Você diz: quando o vidro estiver tão baixo, eu me voltarei para Deus. Não dará para você falar assim, e tu podes encontrar-te na eternidade quando tu apenas pensar em arrepender-se e voltar-se para Deus. Até quando, grisalhos? Até quando, homens de anos maduros? Quanto tempo, jovens e donzelas? Quanto tempo ficareis neste estado indeciso, infeliz? Quanto tempo você hesita entre 2 opiniões? Assim, nós os trouxemos até aqui.
Notamos que há duas opiniões e fizemos a pergunta: quanto tempo você quer para decidir? Um seria: acho que a questão exigiria muito pouco tempo, se o tempo fosse tudo. Se a vontade não fosse tendenciosa para o mal e contrária ao bem, não exigiria mais tempo do que a decisão de um homem que tem que escolher cabresto ou vida, riqueza ou pobreza. E se fôssemos sábios, não levaria tempo algum. Se nós entendêssemos as coisas de Deus, não devemos hesitar, mas dizer imediatamente: agora Deus é meu Deus e isso para sempre. Mas o profeta acusa essas pessoas do absurdo de suas posições. Alguns deles disseram: o que, profeta? Não podemos continuar a parar entre duas opiniões? Não somos desesperadamente irreligiosos, então somos melhores do que o profano. Certamente não somos completamente piedosos, mas de qualquer forma, um pouco de piedade é melhor do que nenhuma, e a mera profissão dela nos mantém decente. Vamos tentar os dois. Agora diz o profeta: por quanto tempo você parará entre duas opiniões? Ou, se você gosta de ler assim, quanto tempo você manca entre duas opiniões? Quanto tempo te contorce entre duas opiniões? Seria uma boa palavra se pudesse empregá-la. Ele os representa como um homem cujas pernas estão totalmente desarticuladas. Ele primeiro vai para um lado, depois para o outro, e não pode ir muito longe em nenhum dos lados. Eu não poderia descrevê-lo sem me colocar em uma postura ridícula. Quanto tempo você está mancando entre duas opiniões? O profeta ri deles, pois eram. E não é verdade que um homem que não é nem uma coisa nem outra é na posição mais absurda? Deixe-o ir entre os mundanos. Eles rirem e disserem: este é um dos santos do Exeter Hall, ou esse é um dos eleitos. Deixe-o ir entre o povo cristão, aqueles que são santos, e eles disserem: como um homem pode ser tão inconsistente? Como ele pode entrar em nosso meio um dia e no outro ser encontrado em tal e tal sociedade? Acho que até o próprio diabo deve rir de tal homem com desprezo. Aí, diz ele, eu sou tudo que é ruim. Às vezes finjo ser um anjo de luz. E vesti aquela vestimenta, mas você realmente me supera em todos os aspectos, pois eu faço isso para ganhar algo com isso, mas você não ganha nada com isto. Você não tem os prazeres deste mundo e você não tem os prazeres da religião também. Você tem os medos da religião sem as suas esperanças. Você tem medo de fazer o mal e, no entanto, não tem esperança no céu. Tu tens os deveres da religião sem as alegrias. Você tem que fazer como as pessoas religiosas o fazem e, no entanto, não há coração no assunto. Você tem que sentar para baixo e ver a mesa toda posta diante de você, e então você não tem poder para comer um único pedaço das guloseimas preciosas do Evangelho. É apenas o mesmo com o mundo. Você não ousa entrar nesta ou naquela travessura que traz alegria para o coração do homem perverso. Você pensa no que a sociedade diria. Nós não sabemos o que fazer com você. Você é metade de uma coisa e metade de outra. Vocês entram na sociedade dos santos e tentam falar como eles falam. Mas vocês são como um homem que aprendeu francês em alguma escola externa da Inglaterra. Ele faz um tipo esquisito de inglês afrancesado e francês anglófono, e cada um ri dele. Os ingleses riem dele por tentar fazer isso, e os franceses riem dele por ter falhado nisso. Se você falasse sua própria língua, se você apenas falou como um pecador, se você professasse ser o que você é, você pelo menos obteria o respeito de um lado. Mas você é rejeitado por uma classe e igualmente rejeitado pela outra. Você vem em nosso meio, não podemos receber você. Você vai entre os mundanos, eles também o rejeitam. Você é bom demais para eles e muito ruim para nós. Onde você será colocado? Se houvesse um purgatório, esse seria o lugar para você, onde você pode ser jogado de um lado no gelo e por outro no fogo ardente, e isso para sempre. Mas como não existe lugar como um purgatório, e como você realmente é um servo de Satanás e não um filho de Deus, preste atenção quanto tempo você fica em uma posição tão absurdamente ridícula. No dia do julgamento, os homens vacilantes serão o escárnio e o riso até do inferno. Os anjos olharão para baixo com desprezo sobre o homem que tinha vergonha de possuir seu mestre completamente, enquanto o próprio inferno vai soar com risadas.
Quando aquele grande hipócrita chegar lá, aquele homem indeciso, eles dirão: você tem apenas a escória, e agora você veio aqui conosco para beber a mesma escória. Você tem o castigo sem o prazer. Oh, quão tolo até mesmo os condenados irão chamá-lo, para pensar que você parou entre duas opiniões. Quanto tempo você mancará, se contorcerá, caminhará em uma maneira absurda entre duas opiniões? Ao adotar qualquer opinião, você pelo menos seja consistente. Mas ao tentar manter ambos, busca ser ambos um e o outro, e sem saber qual decidir, você está mancando entre duas opiniões. Você continua pulando entre dois galhos, de uma opinião para outra. E então entre os dois você não consegue descanso para a sola de seu pé, nem paz, nem alegria, nenhum conforto, mas são apenas uma pobre coisa miserável durante toda a sua vida. Nós o trouxemos até aqui, então nós mostraremos a você o absurdo de estar parado. Agora, muito brevemente, o próximo ponto do meu texto é este: a multidão que tinha adorado a Jeová e a Baal e que agora estava indecisa poderia responder: mas como você sabe que não acreditamos que Jeová é Deus? Como você sabe que não somos decididos em opinião? O profeta responde a essa objeção dizendo: eu sei que você não é decidido em opinião porque você não é decidido na prática. Se Deus é Deus, siga-o. Se Baal, siga-o. É geralmente dito hoje em dia que todas as opiniões estão certas e se um homem deve manter honestamente suas convicções, ele está sem dúvida certo. A verdade não é alterada por nossas opiniões. Uma coisa é verdadeira ou falsa em si mesma, e não se torna nem verdadeira nem falsa por nossas visões dele. Isto é para nós, portanto, para julgarmos com cuidado e não pensarmos que qualquer opinião servirá. Além disso, as opiniões têm influência sobre a conduta, e se um homem comete um erro de opinião, muito provavelmente de uma forma ou de outra terá uma conduta errada, pelos dois geralmente andarem juntos. Agora, disse Elias, que vocês não são servos de Deus é bem evidente, pois vocês não o seguem. Que vocês também não são totalmente servos de Baal é bastante evidente, pois vocês não o seguem. Agora eu me dirijo a vocês novamente. Muitos de vocês não são servos de Deus. Vocês não o seguem. Você o segue a uma certa distância em alguma forma, mas não no espírito. Você o segue aos domingos, mas o que você faz às segundas-feiras? Você o segue em companhia religiosa, em desenhos evangélicos e assim por diante. Mas o que você faz em outra sociedade? Você não segue. E por outro lado, você não segue Baal. Você vai um pouco com o mundo, mas há um lugar para o qual você não ousa ir. Você é muito respeitável em pecar como os outros pecam ou percorrer todo o caminho do mundo. Você não se atreve a ir para os comprimentos máximos do mal. Agora diz o profeta: se o Senhor é Deus, siga-o. Deixe sua conduta ser consistente com suas opiniões. Se você acredita que o Senhor é Deus, faça isso em sua vida diária. Seja santo, ore, confie em Cristo, seja fiel, seja reto, seja amoroso. Entregue seu coração a Deus e o siga. Se Baal é Deus, siga-o, mas não finja seguir o outro. Deixe sua conduta respaldar sua opinião. Se você realmente pensa que as loucuras deste mundo são as melhores e acredita que uma bela vida elegante, uma vida de frivolidade e alegria, voando de flor em flor, é o mais desejável, carregue-o. Se você acha que a vida do libertino é tão desejável, se você pensa que seu fim é muito desejado, se você acha que seus prazeres são certos, siga-os, percorra todo o caminho com eles. Se você acredita que trapacear o negócio está certo, coloque-o sobre a sua porta. Eu vendo produtos de trapaça aqui. Ou se você não diz isso ao público, diga isso à sua consciência. Mas não engane o público. Não chame as pessoas para as orações quando estiver abrindo um banco britânico. Se você quer ser religioso, siga sua determinação completamente. Mas se você quer ser mundano, vá até o fim com o mundo. Deixe sua conduta seguir suas opiniões. Faça a sua vida coincidir com a sua profissão. Realize suas opiniões, sejam elas quais forem. Mas vocês não ousam. Vocês são covardes demais para pecar como os outros. Honestamente, diante do sol de Deus, sua consciência não permitirá que vocês façam isso.
E ainda assim vocês gostam tanto de Satanás que vocês não ousariam deixá-lo completamente e se tornarem completamente servos de Deus. Oh, não deixe que seu caráter seja igual à sua profissão. Quer manter a sua profissão? Mantenha a sua profissão ou desista. Seja uma coisa ou outra. E agora o profeta clama: se o Senhor é Deus, siga-o. Se Baal, então siga-o. E ao fazê-lo, ele declara o fundamento de sua reivindicação prática. Deixe sua conduta ser consistente com suas opiniões. Há outra objeção levantada pela multidão. Profeta, diz alguém, então vem exigir uma prova do nosso caminho. Então diz, siga a Deus. Agora observe como o profeta coloca. Ele diz, se Deus é Deus, siga-o. A razão pela qual eu afirmo que você deve seguir sua opinião a respeito de Deus é que Deus é Deus. Deus tem direitos sobre vocês como criaturas por sua devota obediência. Uma pessoa responde, que lucro eu teria se eu servisse a Deus completamente? Devo ser mais feliz? Devo ter mais paz de espírito? Não, isso é um problema secundário. A única resposta para você é, se Deus é Deus, siga-o. Não se for mais vantajoso para você, mas se Deus é Deus, siga-o. O secularista defenderia a religião com base no fato de que a religião pode ser o melhor para este mundo e melhor para o mundo vindouro. Não é assim com o profeta. Ele diz, eu não coloco isso nesse terreno. Eu insisto, se você acredita em Deus, simplesmente porque Ele é Deus, para servi-lo e obedecê-lo. Eu não digo que é para sua vantagem. Eu exijo de você que você siga a Deus, se você acredita que Ele é Deus. Se você não acha que Ele é Deus, se você realmente pensa que o diabo é Deus, então siga-o. Sua pretensa divindade será seu fundamento, e você deve ser consistente. Mas se Deus é Deus, se Ele te fez, eu exijo que você o sirva. Se é Ele quem coloca a respiração em suas narinas, eu exijo que você o obedeça. Se Deus for realmente digno de sua adoração e você realmente pensa assim, eu peço que você o siga. Agora, professor, se você diz que o Evangelho de Cristo é o Evangelho, se você crê na divindade do Evangelho e coloca a tua confiança em Cristo, peço-te que siga o Evangelho, não apenas porque será uma vantagem para você, mas porque o Evangelho é divino. Se você faz uma profissão de ser um filho de Deus, se você é um crente e pensa e acredita que a religião é a melhor, a serviço de Deus o mais desejável, não venho pleitear contigo por qualquer vantagem de que você obteria sendo santo. É neste terreno que eu coloco que o Senhor é Deus, e se Ele é Deus, é teu dever servi-lo. Se o Evangelho dele é verdadeiro e você acredita que seja verdadeiro, é seu dever viver para Ele. Se você diz que Cristo não é o Filho de Deus, cumpra seu judaísmo ou suas convicções infiéis e veja se isso terminará bem. Se você não acredita que Cristo é o Filho de Deus, se você é um muçulmano, seja consistente. Execute suas convicções muçulmanas e veja se isso terminará bem. Mas preste atenção. Se porém dizes que Deus é Deus e Cristo o Salvador e o Evangelho verdadeiro, eu peço a ti, apenas nesta conta, que o cumpras. Que apelo forte alguns pensariam que o profeta poderia ter dito se ele tivesse dito: Deus é Deus de vossos pais, portanto siga-o. Mas não, ele não desceu a isso, ele disse: se Deus é Deus, eu não me importo se ele é o Deus de seus pais ou não, siga-o. Por que você vai à capela, diz um, e não à igreja? Porque meu pai e avô eram dissidentes. Pergunte a um clérigo, muitas vezes, por que ele frequenta o estabelecimento. Bem, nossa família sempre foi educada para isso. É por isso que eu vou. Agora, eu acho que a pior de todas as razões para uma religião em particular é o de sermos educados para isso. Eu nunca consegui entender isso. Eu tenho frequentado a casa de Deus com meu pai e meu avô, mas eu pensei, quando li as Escrituras, que era meu dever julgar por mim mesmo. Eu disse a mim mesmo: suponha que eles sejam bons homens. Eles podem estar errados, e embora eu os ame e os reverencie, não há razão para que eu os imite. E, portanto, eu os deixei, e me tornei o que sou hoje, um ministro batista, assim chamado, mas espero muito mais um cristão do que um batista. Raramente o menciono. Eu só faço isso a título de ilustração aqui. Muitos vão à capela
porque a avó dele ia. Bem, ela era uma boa velha alma, mas não vejo que ela deva influenciar seu julgamento. Isso não tem significado, diz alguém. Não gosto de deixar a igreja de meus pais, mas eu prefiro pertencer à mesma denominação de meu pai. Eu não diferiria intencionalmente de nenhum de nossos pais, embora nossos pais estejam no topo de nossos corações e nós os amamos e os reverenciamos, e em todos os outros assuntos lhes prestamos obediência estrita. Mas no que diz respeito à religião, para o nosso próprio mestre estamos de pé ou caímos e reivindicamos ter o direito de julgar por nós mesmos como homens. E então pensamos que é nosso dever, tendo julgado, realizar nossas convicções. Agora eu não vou dizer, se Deus é o Deus de sua mãe, sirva-o. Embora isso seja um argumento muito bom para alguns de vocês. Mas com vocês vacilantes, o único argumento que uso é, se Deus é Deus, sirva-o. Se o evangelho está certo, acredite. Se uma vida religiosa for correta, leve-a a cabo. E se não, desista. Eu apenas coloquei meu argumento no apelo de Elias. Se Deus é Deus, siga-o. Mas se Baal, então siga-o. E agora faço o meu apelo aos vacilantes com algumas perguntas que eu oro ao Senhor para aplicar. Agora vou colocar esta questão para eles. Até quando parareis? Parareis entre duas opiniões, todos vocês que estão indecisos, até que Deus responda pelo fogo. Incêndio não era o que essas pobres pessoas que estavam reunidas ali queriam. Quando Elias diz que o Deus que responder pelo fogo será Deus, imagino ter ouvido alguns deles dizendo, não, o Deus que responder pela água será Deus. Nós queremos chuva o suficiente. Não, disse Elias, se a chuva viesse, vocês diriam que foi o curso comum da providência, e isso não decidiria vocês. Eu lhes digo, todas as providências que recaem sobre vocês, indecisos, não decidem vocês. Deus pode cercá-los com providências. Ele pode cercá-los com avisos frequentes do leito de morte de seus companheiros. Mas as providências nunca irão decidir vocês. Não é o Deus da chuva, mas o Deus do fogo que fará isto. Existem duas maneiras pelas quais vocês, indecisos, serão decididos no futuro. Você que está decidido por Deus não vai querer decisão. Você que está decidido por Satanás não vai querer nenhuma decisão. Você está do lado de Satanás e deve habitar para sempre na queima eterna. Mas esses indecisos querem algo que os decida e terá uma das duas coisas. Eles terão o fogo do Espírito de Deus para decidi-los ou então o fogo do julgamento eterno, e isso os decidirá. Posso pregar para vocês, meus ouvintes, e todos os ministros do mundo podem pregar para vocês que estão vacilando, mas vocês nunca decidirão por Deus pela força de sua própria vontade. Nenhum de vocês, se deixado ao seu natural julgamento, para o uso de sua própria razão, sempre decidirá por Deus. Vocês poderão decidir por ele meramente como uma forma externa, mas não como uma forma espiritual interior, coisa que deve possuir seu coração como um cristão, como um crente na doutrina da graça eficaz. Eu sei que nenhum de vocês jamais decidirão pelo Evangelho de Deus, a menos que Deus decida vocês. E eu lhe digo que você deve ser decidido pela descida do fogo do seu espírito em seus corações agora. Ou outra coisa no dia do julgamento. Qual será? Que a oração possa ser levantada pelos 1000 lábios que estão aqui. Senhor, decida-me agora pelo fogo do teu espírito. Que o teu espírito desça ao meu coração para queimar o novilho, para que eu seja holocausto a Deus. Queimar a lenha e as pedras do meu pecado, queimar o próprio pó do mundanismo. Ah, e para lamber a água da minha impiedade, que agora jaz nas trincheiras. Faça este coração se alegrar ou doer. Resolva essa dúvida para mim, e se não for quebrado, quebre, cure-o se for preciso. Ó graça soberana, subjugue o meu coração. Eu também seria conduzido em triunfo, um cativo voluntário para o meu Senhor, para cantar os triunfos de sua palavra. E pode ser que, enquanto eu falo, o fogo poderoso, invisível aos homens e não sentida pela grande maioria de vocês, descerá a algum coração que tenha antigamente sido dedicado a Deus por sua eleição divina, e que agora é como um altar quebrado, mas que Deus, por sua graça gratuita, edificará neste dia. Oro para que essa influência possa entrar em alguns corações,
para que haja alguns que saiam deste lugar dizendo: está feito, a grande transação está feita, eu sou do meu Senhor e Ele é meu, Ele me puxou e eu o segui, fico feliz em obedecer à voz divina. Agora descanse meu coração indiviso, fixo neste centro estável, descanse. Pode dizer isso, mas lembre-se, se não for assim, o dia está chegando, o dia da ira, quando sereis decididos por Deus, quando o firmamento será iluminado com relâmpagos, quando a terra rolar com terrores, quando os pilares do universo tremerem e Deus se assentar na pessoa de seu Filho para julgar o mundo com justiça. Você não será indeciso então quando ouvir apartai-vos malditos ou venham abençoados. Não haverá indecisão então quando você o encontrar com alegria ou então com terror. Quando as rochas me escondem, as montanhas caem sobre mim, serão seu grito triste. Ou então sua alegre canção será: o Senhor veio. Naquele dia você será decidido, mas até então, a menos que o fogo vivo do Espírito Santo te decidir, você continuará hesitando entre duas opiniões. Que Deus conceda-lhe o seu Espírito Santo para que você possa se voltar para Ele e ser salvo. Até quando cocheareis entre duas opiniões? Amém.